nesse vídeo, ele faz uma boa comparação entre Alexis de Tocqueville, que é um francês importante dessa época, ele era historiador, intelectual, mas ele também era político. E ele se envolve nos fatos de 1848. Para quem não sabe, 1848 foi quando Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista. E tem coisas que são, tipo assim, ninguém fala, tá ligado? O Machado fez esse vídeo aí falando sobre a importância do partido, etc. Tudo isso é verdadeiro. Conto para vocês que o tal do Partido Comunista, né, a reunião comunista e tal, não dava 1.000 pessoas? Contam para você essas coisas? Seja de que lado que for, né? Alguém conta essas coisas? Que essa porra tava no início pra caralho? Que não fedia nem cheirava? É importante saber essas coisas, tá ligado? Que é importante saber que na época que Marx estava tentando organizar o Partido Comunista, não dava 1.000 pessoas. Não dava 1.000 pessoas. É importante saber essas coisas. É importante saber essas coisas. Sabe? É real colocar as coisas em perspectiva historicamente, onde estava, o que falou, como falou, com quem se envolvia, estava respondendo quem. Essas coisas, às vezes, dentro da internet, elas ganham um caráter meio panfletário, do tipo, bom, se Marx disse, então tá bom, então eu vou seguir, né? É importante saber em que limite que estava, em que circunstância estava, discutindo com quem, que objetivo era e etc. Essas coisas. Tipo assim, você complementar o texto, não ficar preso ao texto. Entender que o texto tem um contexto. Né? É tão simples quanto isso, a afirmação que eu estou fazendo. E aí o que eu estou dizendo é que vídeos como esse aqui, ó, o 18, para mim, o livro mais importante para entender o que Marx defendia do ponto de vista político se chama 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Para mim, esse é o livro mais importante de Marx. Mais importante que o Capital, eu acho. De coração. Eu acho que o livro mais importante para entender o que Marx pensava politicamente se chama 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É o livro mais importante de Marx, na minha opinião. Por quê? Porque ele deixa clarissimamente colocado o que ele enxerga que é um erro de organização, que é um erro de posição, e os paralelos são infinitos. Acho que o colega comenta isso aqui, ó. Porque é muito fácil, muito comum as pessoas pegarem aquele texto, recortarem de contexto as frases, né? E falar, já disse Marx, aí recorta uma frase. Não. Se você tiver um bom domínio do que esse texto significa quanto mensagem, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, é basicamente um programa político, tá? Porque é um programa político em dialógica, né? Não em dialética, em dialógica, em diálogo, né? Dialógica e dialética são coisas diferentes. Em dialógica, né? Então, o posicionamento que Marx tem frente ao que aconteceu em 1851, que é o autogolpe que deu Napoleão III, ele exprime bem claramente, olha, por que agora é a revolução da classe trabalhadora, olha, por que estamos na fase de que tem que ter um partido próprio, olha, foi por esse motivo aqui, ó, esse tipo de aliança, olha como é que ele falha. Veja bem, a galera da direita, que é liberal, agora está indo para o lado conservador. Tudo isso está expresso nesse livro, certo? É um livro específico, de um evento que muda tudo. Eu já vi, por exemplo, o Gustavo Machado falando isso, o que é uma bobagem inacreditável, né? Que ele falou assim, como é que é porra? O Hobsbawm. O Hobsbawm falou que esse período é o período a era das revoluções. Aí o Gustavo fala, eu acho que tá errado o Hobsbawm, porque a era das revoluções é o século XX, onde acontece a Revolução Russa. Peraí, né, pô? Hobsbawm tá falando que essa é a era das revoluções, seguindo a percepção de Marx, que é o seguinte: durante o século XVIII, aconteceram as revoluções liberais e elas estavam transicionando para poder ser uma revolução de trabalhadores. A partir de 48, eu acho que em 42, na Prússia, já tem uma revolta de pessoas que são trabalhadores dentro de casa, que fazem camiseta, né? E que a industrialização está entrando e aí está acabando essa produção por causa da indústria. A indústria está chegando
na Alemanha, e aí os produtores de camisa em casa tá tudo se fudendo, tá quebrando, aí começa a ter uma revolta. Você começa a ver que a revolta começa a se ligar ao trabalho. O problema é que 48 falhou, né? 48 foi a primavera dos povos, a Europa inteira, a explosão maior da Terra, e é em fevereiro, né, que vai estourar a Revolução de Paris, e ela vai puxar uma revolução em toda a Europa. E Marx estava lá, lutando também, Engels também lutando e tal. Então, e deu errado, né? E deu errado. E deu errado. Então, esse período se chama de período revolucionário, ou era das revoluções, que Hobsbawm está falando, e a consciência é muito clara. 48 já vinha para ser uma revolução que tinha movimento trabalhista. Por isso que é importante ter um domínio de 18 Brumário. Porque em 18 Brumário, Marx está dizendo, olha, já tem uma organização trabalhadora nascente. Ela já começa a existir. O problema dela é que ela não tem independência. O problema dela é que ela depende dos parlamentares, e os parlamentares, você tem aqui nesse vídeo você vai ver a estrutura de como era, certo? Se você não consegue ler o livro de Marx, sabe, essa estrutura aqui, ó, no parlamento francês, os azuis, os brancos, né? Os brancos que defendem a dinastia Bourbon lá do passado, os azuis que são orleanistas, que não defendem aquela dinastia velha Bourbon, mas uma política assim mais liberal e etc e tal, e do lado vermelho. Então, se você não entende essa estrutura, aí do lado vermelho você tem um parlamentarismo vermelho, que tem alguns socialistas, você tem alguns caras que chegam a se dizer até comunistas, etc e tal, mas o parlamento não veio em apoio. É isso que acontece. Em junho de 1848, em junho de 1848, estourou uma segunda revolta. Teve a primeira revolta, né, que vai dar base para a formação da República, e em junho vem uma segunda revolta. Essa revolta ela é popular, ela era trabalhadora, e os parlamentares vermelhos não vieram em apoio, certo? Não vieram em apoio. Ao não virem em apoio, aí o texto de Marx está dizendo exatamente, ele está explicando todo o cenário. Ó, os limites, mesmo dos vermelhos, mesmo dos comunistas, se vocês quiserem, né? Não é exatamente comunista, porque comunismo nessa época nem sequer era um nome importante, né? O que como eu disse, Marx em 48 tinha, sei lá, 300 pessoas, 500 pessoas do lado dele, não tinha uma mínima relevância histórica, né? Mas o que ele está apontando é o seguinte, olha, as massas populares, elas têm alguns representantes parlamentares que estão lá, né? E eles defendem o povo e etc e tal. Mas na hora que precisou, eles não vieram, né? Na hora que chegou junho, que era para esses caras terem se rasgado todo, que tinha havido a revolta popular e a maioria estava vindo para a maioria parlamentar estava vindo para o massacre, para a violência, para a interrupção da revolta popular, esses caras não vieram. Né? Esses caras não vieram. Esses caras não vieram. Então, todo ponto que o Gustavo Machado está falando, né, que tem que ter um partido próprio, porque, veja bem, se acontecer uma manifestação popular e o parlamentar lá disser, não vou não, tá de boa, veja bem, tem que ter um partido próprio. Esse é o ponto. De boa, gente, de boa é simples, tá? De boa, queridos. O que Marx está dizendo, a posição política de Marx, ela é simples. Veja, eu vou insistir. Vocês precisam ser marxistas? Não precisa. Vocês podem ter um monte de opção na vida, inclusive ser apolítico. Foda-se. O problema que eu acho frustrante dentro da internet é a galera dizendo que é marxista e não defende o que Marx defende. Aí é tal, né? Aí quer dizer que você é marxista porque você tem uma foto. Aí é difícil, né? Aí é difícil pra caralho, né?